São 4h05, vamos começar, né, para a gente aproveitar bastante o tempo. Muito boa tarde, damos as boas-vindas a todas as pessoas presentes. Hoje é um dia especial para o Instituto de Estudos da Linguagem. Recebemos com muita alegria a visita da professora Michou Fei, que faz sua primeira visita acadêmica aqui à Unicamp, particularmente ao IEL, e ela vai nos brindar com essa palestra intitulada Mapeamento da Tradução da Literatura Brasileira na China, História e Perspectivas Atuais. A professora Michou Fei, sem dúvida alguma, em toda a República Popular da China, sem nenhum exagero, das pessoas mais bem preparadas para tratar desse tema, já que é uma tradutora de altíssimo nível das literaturas lusófonas na China e é também professora titular da Escola de Línguas Estrangeiras da Universidade de Pequim, que, sem nenhum exagero também, é a principal universidade pública da China, a mais antiga universidade do sistema universitário moderno da China, fundada em 1898. Universidade de muita importância, não só por estar em Pequim, não só por sua antiguidade e sua história, mas pelas características que ela conseguiu traçar ao longo da sua já longa história, especialmente no campo das ciências humanas, no campo, e particularmente, das línguas e das literaturas. A professora Michou Fei foi pioneira na criação do primeiro curso na Beidá, essa é a sigla em chinês da Universidade de Pequim, de um curso de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa, isso no ano de 2007. De lá resultaram já muitas conquistas, entre elas algumas das alunas que fizeram o programa de pós-graduação aqui da Unicamp. Tivemos a felicidade de receber essas alunas, muitos de vocês podem se lembrar delas, atualmente professora associada da Universidade de Pequim, professora Fan Xin, que fez o mestrado e doutorado conosco, sob os auspícios do professor Mário Luiz Frugilo, e a pesquisadora e professora Ma Lin, que nesse momento não está na carreira acadêmica, vai ser mestrado e doutorado aqui também, e trabalha na prestigiosa CAS, que vem a ser a Academia ou a Associação Chinesa de Ciências Sociais, que, muito ao contrário da nossa prezadíssima ANPOX, Associação Nacional de Ciências Sociais do Brasil, é uma das associações mais ricas e mais prestigiosas das associações profissionais da República Popular da China. A pesquisadora Ma Lin trabalha justamente com periódicos voltados para a língua portuguesa também, não é? Então, a professora Michou Fei está um pouco na raiz disso tudo, do alto da sua juventude. Ela já está, né, nessa batalha há muitos anos, né, desde 2007, e eu tive a felicidade de conhecê-la, um ano depois da chegada das bravas pioneiras também, por que não, Ma Lin e Fan Xin aqui no nosso programa, que chegaram aqui em 2012, recém-graduadas da Universidade de Pequim, né, sob os auspícios da professora Michou Fei. Então, em 2013, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Michou Fei na minha primeira viagem à China, e desde então se estabeleceu uma amizade muito significativa, né, que levou a vários desdobramentos, entre eles a assinatura, como vocês sabem, de um acordo de cooperação bilateral entre a Unicamp e a Universidade de Pequim, acordo esse que foi negociado inicialmente desde 2015, e que foi celebrado pelas respectivas reitorias da Unicamp e da Universidade de Pequim desde 2018, né? Prevendo a mobilidade não só de docentes e pesquisadores, mas particularmente a mobilidade de alunos de graduação. Então, eu me volto aqui especialmente para os estudantes de graduação presentes, eu vejo que temos vários aqui. Não deixem de olhar com carinho essa possibilidade de uma mobilidade, né, de pelo menos um semestre em cursos na Universidade de Pequim. Tem cursos em língua chinesa, predominantemente, mas também cursos em língua inglesa, e vale a pena participar dessa experiência
Isso numa perspectiva sempre também multidisciplinar, interdisciplinar, não necessariamente, especificamente na área de linguagem, né? Muito bem. Eu me desculpo já de antemão pela minha relativa afonia, né? Esses dias eu tenho estado assim. Já participei de um evento ontem importante, que foi a celebração dos 50 anos do Arquivo de Galeão-Roth. Algumas coisas dão muito certo na universidade pública. A criação do Arquivo de Galeão-Roth foi uma delas, em 1974. Eu me orgulho de ter participado desse processo enquanto aluno de graduação. E, então, eu vou agora passar a palavra para a professora Daniela Birman, nossa prezadíssima colega e amiga, que vai dar continuidade às apresentações da nossa convidada e do evento de hoje. Boa tarde, pessoal. Estão escutando? Vou falar bem rapidamente. Queria só agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da professora Michu Fei, que para a gente é uma visita simbólica muito importante, né, já que meio que consolida todos esses laços que a Unicamp, né, particularmente o IEL, e o Departamento de Línguas Hispânicas e Portuguesa da Universidade de Pequim, né, essa relação que já tem aí mais de 10 anos, que começou, né, com a vinda da Malin, da Fanchim, que agora está com 8 intercambistas aqui no IEL, fazendo aulas na graduação nesse semestre. Um acordo de a cada 2 anos a gente recebe pelo menos 8 intercambistas, que infelizmente foi interrompido ali durante a pandemia, mas que foi retomado agora, né? E também lembrar que esse encontro aqui foi organizado por 3 grupos de pesquisa aqui do IEL, né? O Grupo Êxodos, que eu coordeno ao lado do professor Fucci, né? Que a gente conta também com a professora Fanchim, professora Malin, né? Espero que em breve com a professora Michu Fei, no nosso próximo evento, né? O grupo de GEDLIT, né? Que é de Estudos em Didática da Literatura, coordenado pela professora Cíntia Agra, de Brito Neves, que, infelizmente, por um problema pessoal, não pôde estar aqui com a gente hoje, né? E o grupo Por Falar em Tradução, né, a nossa primeira parceria juntos, que eu espero que prospere, né, coordenado pelas professoras que estão ali, ó, gente, na segunda fila, Érica Lima, Viviane Veras, né, que eu acho que, enfim, a gente achou que não podia ter situação melhor, né, ocasião melhor para fazer essa parceria, né, do que uma palestra sobre, né, o mapeamento da tradução da literatura brasileira, né, na China. Então, espero que essas nossas parcerias da TL lá, né, prosperem. Queria agradecer muito a presença da professora Michu Fei e vamos começar os trabalhos. Michu Fei, agora você então com a palavra. Okay. Notem que a professora Michu Fei sabe português e fala português melhor do que todos nós. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Okay. Agradeço muito o convite e a apresentação do professor Fucci Hartmann e da professora Daniela Birman. Agradeço muito também a presença de todos vocês. Vocês sabem que sou tradutora de Clarice Lispector, então gostaria de começar a minha palestra com uma frase de Clarice Lispector no Ovo e a Galinha. Ela disse assim: ao ovo te digo a nação chinesa. Talvez para essa escritora tão grande, só o mistério do povo chinês possa igualar ao mistério do povo. Então, remover o mistério é exatamente a missão de tradução. Por isso, hoje vou fazer uma breve apresentação sobre a tradução e recepção da literatura brasileira na China. Hoje vou tratar de 3 tópicos. Em primeiro lugar, vou fazer um mapeamento histórico da tradução e literatura brasileira na China. Segundo, vou dar uns exemplos específicos sobre a tradução e recepção dos escritores canônicos brasileiros na China. E, por fim, vou fazer uma breve análise
sobre a situação atual da tradução e recepção de literatura brasileira na China. Há obstáculos, mas talvez juntos possamos encontrar solução. Okay. Vou ver. Mais pertinho. Ok. Não dá choque. Então, sobre a tradução e recepção da literatura brasileira na China como um todo, se pudéssemos resumir em apenas uma palavra, seria de tradução da literatura de povos pequenos e fracos para a tradução da literatura do sul global. Isso quer dizer que, antes da fundação da República Popular da China, em 1949, nomeadamente nas décadas 20 e 30 do século XX, a literatura brasileira apareceu pela primeira vez na China como a literatura de uma nação fraca e pequena. Eu acho que vocês vão sentir curiosos, até ofendidos, porque para vocês o Brasil não é uma nação nem pequena, nem fraca. É o primeiro grande país na América do Sul. Então, por que naquela altura a literatura brasileira, quando apareceu, quando foi introduzida primeira vez para a China, ficou na categoria de países de fracos e pequenos? Isso tem a ver com a, dizemos, consciencialização nacional do povo chinês. O conceito da literatura das nações pequenas está intimamente relacionado com a conscientização nacional na China moderna e o surgimento de pensamento nacionalista. A primeira, na metade do século XX, foi um período de crise nacional para o povo chinês. Acho que vocês já, com o Instituto de Confúcio, muitos de vocês já sabem mais ou menos a história desse período, não é? Então, China, naquela altura, tornou-se um país semicolonial devido às contínuas opressões das grandes potências. Esse período também coincide com o auge do nacionalismo em todo o mundo. Então, o termo foi levantado por Chen Duxiu, que é o primeiro líder do Partido Comunista da China, em 1904. Aqui eu citei umas frases de Chen Duxiu e fiz a tradução através de AI, inteligência artificial, porque inteligência... eu não uso a tradução de máquina ao traduzir textos literários, mas isso é só para vocês entenderem. Então, eu acho que a inteligência artificial às vezes são eficazes nisso. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos um conteúdo. Eu disse que... Você já entendeu? Diz que muitos países foram oprimidos, como a China, como Polônia, Egito, Judeia, Índia. Então, nesse período, levantou o conceito de nações pequenas e fracas. E em 1934, outro escritor, Hua Lu, também mencionou o mesmo. Diz que só na década de 30, só na União Soviética, então o problema da nação conseguiu soluções, e em outros, as nações restantes estavam sob o controle direto ou indireto dos países imperialistas.
Então, naquela altura, o mundo, para o povo chinês, o mundo dividiu-se em 2 blocos: potências ou países fracos e pequenos. Como o Brasil não era uma potência, então deveria ser uma nação fraca e pequena. Ok. Nesse período, também se formou a literatura vernacular da China. Deixe-me explicar um bocadinho, porque antes havia divergência entre o oral chinês e a escrita chinesa. E em 1919, houve uma revolução da escrita em que nasceu a literatura vernacular, que fazia a escrita corresponder ao oral. A formação literatura vernacular na China está intimamente relacionada com a literatura traduzida. Por um lado, os escritores novos pretendiam enriquecer a linguagem chinesa através de tradução de obras literárias das potências ocidentais, aprendendo com elas os mecanismos avançados. Por outro lado, mostram grande preocupação com os povos oprimidos que tinham o mesmo destino como a China. Nesse contexto, apareceu contos estrangeiros por Lu Xun. Eu puxo aqui a capa deste livro. Lu Xun é o primeiro escritor, dizemos, mais grande da China. E o irmão dele, como o primeiro livro de tradução literatura de nações fracas. A maioria dos contos selecionados foram da Europa de Leste, como Lu Xun próprio explicou. Aqui, como o busco é grito e a resistência, é inevitável que tenha a predileção às literaturas do leste europeu. Portanto, li muitas obras da Rússia, Polônia e dos pequenos países dos Balcãs. Na década de 1920, o famoso escritor da esquerda Mao Dun assumiu a direção da revista Contos e fez reformas literárias, visando a apresentar a literatura dos povos pequenos. De 1921 a 1927, a revista Contos publicou muitas obras literárias das nações pequenas ou prejudicadas, principalmente as literaturas da Europa Oriental, como a da Polônia, República Checa, Ucrânia, Iugoslávia e Grécia. Neste contexto, Mao Dun traduziu o romance O Último Lance, do autor brasileiro Aloísio Azevedo. Eu acabava de estar em São Luís e tirei uma foto lá, no casarão onde viveu esse escritor naturalista e onde ele escreveu a um lado. Eu acho que é o único texto traduzido para chinês desse escritor. Sim, Aloísio, além de 3 poemas do poeta português Antero Quental. Ok. Sonho de Oriente, só quem sabe o que são as lágrimas e na mão de Deus. Todo publicado na revista Contos. Curiosamente, além disso, também traduziu 2 ensaios sem autoria conhecida, ensaios de crítica, as novas tendências da literatura brasileira e a literatura moderna portuguesa. E nós sabemos quais são os textos originais de que Mao Dun traduziu. Devia ser textos em inglês ou em russo. Ok, então, vamos ver.
Sim, em 1931, Zhou Qiyong, aliás Zhou Yang, também era membro da Aliança Escritores da Esquerda, publicou na revista Literatura Moderna artigo intitulado Panorama da Literatura Brasileira. Ele apresentou uma visão geral, embora simples, mas muito completa, desde a era colonial até a literatura modernista da literatura brasileira. Ok, vamos ver. Okay. Em 1933, a revista Literatura foi fundada em Xangai, que pode ser vista como a continuação da revista Contos, apoiada também pela Aliança Escritores de Esquerda. Em 1934, o volume 2, número 5 da revista Literatura, lançou um número especial sobre a literatura de povos pequenos, então incluindo artigos traduzidos como História e Literatura de Povos Pequenos em inglês moderno e Povos Pequenos do Mundo Atual e suas características de Hualu, apresentou 25 obras de 26 escritores de 17 países, incluindo Armênia, Polônia, Lituânia, Hungria e do Brasil também. Entre eles, há uma novela de Afonso Arinos, traduzida por Hu Zhongchi, intitulada Mão Pelada. Podemos dar uma olhada no índice, o índice em chinês, ali apareceu. Já vamos sair. Podemos ver um pouco. Então, é o texto de Arinos, que foi traduzido para chinês por Hu Zhongchi. Obviamente, este senhor Hu também não entende português, então o texto foi traduzido diretamente através de uma língua terceira. Okay. Então, podemos resumir características da tradução da literatura brasileira desse período. Os tradutores principais são os escritores, muito famosos na literatura chinesa. Todos eles pertenciam à Aliança Escritores de Esquerda. Então, para eles, a tradução é um instrumento para estimular o povo chinês. O principal método de tradução é indireto, com textos intermediários em inglês, russo ou francês. Ok, vamos ver o segundo período. Podemos dizer que em 1938 a China entrou em guerra contra os invasores contra a invasão japonesa. E, obviamente, nesse período de tantos conflitos, não havia muitas traduções organizadas. Só após a fundação da República Popular da China, em 1949, as literaturas estrangeiras começaram a ser traduzidas de maneira organizada. Chamamos esse período entre 1949, em que a República se fundou, a 1966, ano em que estallou a Grande Revolução Cultural, de período de 17 anos, um termo específico da história e literatura chinesa. Podemos definir a tradução da literatura brasileira nesse período com a tradução realizada no contexto de solidariedade entre os povos asiáticos, africanos e latino-americanos. Em 1933, fundou-se uma revista que se chama Tradução. Em chinês é Yiwen. Essa revista tem visa promover a literaturas do bloco do socialismo na China, nomeadamente a literatura da União Soviética e dos países leste da Europa.
Em 1958, convocou-se o primeiro congresso de escritores asiáticos africanos em Tashkent, e a China enviou uma delegação de quase 20 pessoas, incluindo Mao Dun e Zhou Yang. Estabeleceu-se o escritório permanente de escritores asiáticos africanos, que mais tarde se separou da China devido à ruptura nas relações sino-soviéticas. No que diz respeito à China, após a Conferência de Tashkent, até 1964, a China traduziu e apresentou uma grande quantidade de obras literárias afroasiáticas. Ao mesmo tempo, devido à deterioração das relações sino-soviéticas, a revista Even, como um termômetro da situação política, começou a se voltar para a literatura afroasiática e latino-americana, decidindo mudar seu nome para a literatura mundial. Isso quer dizer que visa afastar-se das influências soviéticas para a literatura chinesa. Então, podemos comparar dois discursos diferentes modos. Devido ao seu longo mandato como vice-presidente da Federação Literatura e Arte da China e presidente da Associação de Trabalhadores de Literatura da China, posteriormente renomeada como a Associação de Escritores da China, além de ter sido ministro da Cultura, ela organizou e planejou as traduções após a fundação da República. O primeiro discurso é proliferado a quando da fundação da revista Even, e o segundo foi proliferado quando Even, a revista, mudou de nome de tradução para literatura mundial. Então, podemos ver aqui uma grande diferença, porque no primeiro discurso destacou ainda a influência literária da União Soviética, mas no segundo discurso, então surgiu mais, dizemos, essa diversidade das nações e dos tipos. Vamos ver. Okay. Vamos falar. Então, podemos dividir a tradução da literatura brasileira desse período em duas partes. Primeiro, as traduções publicadas na revista Literatura Mundial, porque depois de mudar o nome, a Literatura Mundial traduziu mais literaturas latino-americanas. Antes, Even traduziu mais literaturas da União Soviética. Okay. Que serve como uma janela cultural. Em segundo lugar, a literatura brasileira em forma de livros publicados por editoras. Em revista Literatura Mundial, em 1957, publicou 2 poemas de Castro Alves, foram O Navio Negreiro e O Vidente. E na nota introdutória, o editor responsável fez uma breve introdução do poeta brasileiro, apresentando sua biografia, carreira literária, estilo poético e as razões para a seleção e tradução destes 2 poemas. Segundo a nota, O Navio Negreiro revelou impetuosamente a feitura da escravidão, destacando-a como uma vergonha para o Brasil. E o Vidente expressa a aspiração do poeta por uma nova sociedade, brilhante e gloriosa no futuro. Vale mencionar que estes 2 poemas foram traduzidos diretamente do português para o chinês, algo que era bastante raro na década 50.
quando os romances brasileiros foram traduzidos geralmente ou de russo ou de inglês, como foi o caso da tradução chinesa dos 4 romances de Jorge Amado, que saiu nesta época. Na década de 1960, a literatura mundial publicou 3 contos brasileiros: Pai contra a Mãe, Pedro Barqueiro e Homem que Sabia Javanês, apresentando aos leitores chineses os escritores Machado Assis, Afonso Arinos de Novo e Lima Barreto. Na nota do editor para Pai contra Mãe, o editor responsável tece sua opinião sobre a escrita Machado Assis. É um escritor complexo e contraditório. Em suas obras, o realismo se combina com o seu ceticismo pessimista em relação ao ser humano e à sociedade. Ele tinha um profundo conhecimento da vida cotidiana dos cidadãos e era hábil na descrição psicológica. No entanto, a brutalidade do sistema escravista no Brasil da sua época não se referiu muito em sua produção literária. Embora a literatura mundial tenha traduzido apenas um conto machadiano nessa época, podemos perceber por esse trecho que os editores eram capazes de pesquisar sobre o autor brasileiro e tenha já um certo entendimento do estilo literário Machado. Nenhum dos 3 contos foram traduzidos em português. A tradução foi feita respectivamente russo, esperanto e espanhol. Em suma, 4 autores brasileiros foram traduzidos pela revista Literatura Mundial na década de 50 e 60. As obras escolhidas a ser traduzidas não eram necessariamente por causa de dominação partidária. É indiscutível que tinham os elementos ideológicos, mas isso não ocultaram o fato de que eram boas obras literárias que possuem elementos estéticos e mostram a realidade do Brasil. Ok, vamos ver. Durante esse período, as obras de Machado de Amado, como Cavaleiro da Esperança, São Jorge dos Ilhéus, Ceará Vermelho, Terra Sem Fim, foram traduzidos para o chinês. É fácil entender a preferência por Amado nessa época, pois ele sempre foi um dos romancistas brasileiros mais vendidos em todo o mundo. Durante a Guerra Fria, Amado teve sucesso tanto no bloco do socialismo como nos países do bloco capitalista. Embora ele tenha rompido com o Partido Comunista Brasileiro em 1956, isso não afetou suas relações com a China, onde fez 2 visitas em 1957 e 1960. Vou mostrar um bocadinho, sim. Então, vou mostrar só um bocadinho. Olá. Então, é interessante notar que uns escritores que viveram naquela época consideram Ceará Vermelha de Amado como um texto erótico e para eles é uma iniciação sexual, como um relato de Zhang Ping, que há muito, mas diz que por exemplo, vou ver, Ceará Vermelha é uma das primeiras obras de Amado descrevendo as terríveis condições de vida nas áreas agrícolas pobres no Brasil. Contém várias passagens tensas
indecentes, sendo particularmente memoráveis a cena em que o médico no posto de controle de refugiados aproveita-se de um exame físico para seduzir uma jovem, e outra em que bandidos ocupam uma cidade e forçam mulheres respeitáveis a participar de um baile nu. Então, para ele, não vou traduzir tudo, só vou ler algumas frases interessantes. A cena, em comparação, muita da chamada literatura erótica online hoje em dia mal consegue lidar com cenas de sexo em grupo, rapidamente se degenerando em tediosas contagens de atos sexuais. A diferença entre gênio e idiotice é claramente visível, mesmo nas cenas mais obscenas. Então, Ye Zhaoyan, um escritor contemporâneo muito famoso, também mostrou a mesma atitude relativa à Seara Vermelha. Diz assim: Amado escrevia sobre sexo com grande entusiasmo. Por ser comunista, seus livros já haviam sido amplamente traduzidos. Ele gostava de escrever sobre sexo, mas nas traduções muitos já haviam sido removidos. Na época, eu deixava minha imaginação correr solta, tentando imaginar como seriam as partes que não foram censuradas. Obviamente, eu era muito inocente, afinal, não tinha experiência sexual e esse tipo de coisa é impossível de se imaginar sem vivência. É um tipo de aceitação. Okay. Além disso, havia 5 obras literárias foram traduzidas para o chinês, entre os quais os serões de Euclides de Cunha. Na verdade, foi traduzido por Beijing, mas na verdade Beijing não é uma pessoa, não é nome de uma pessoa. É um nome coletivo, pseudônimo coletivo usado pelo grupo de tradução da prisão de Qinghe. Isso quer dizer que uma obra traduzida pelos prisioneiros, talvez políticos, que tinham recebido boa educação e sabia inglês ou francês, porque também não é um texto traduzido diretamente do português. É o texto que eles usaram como a base, acho que em inglês. Okay. Sim. Ok. Aves, Castro Alves, também foram traduzidos os poemas de Carlos Alves. 钟琪，你再帮我往下一页。OK， Alina Bain e do Russo。下面 Marcha Mistério São Paulo， 再来下面一个 E o Raposa as Uvas。não só livro traduzido, também há uma encenação de peça teatral. Podemos ver a cartaz do teatro, da peça teatral, foi ensinou naquela altura. Ok? Então, para resumir a tradução desse período, gostaria de citar a avaliação da minha colega Fan Xin, no artigo intitulado Um legado literário subestimado, Introdução e Tradução à Literatura Brasileira na China durante o período de 17 anos, ela concluiu que, entre os 10 autores brasileiros traduzidos durante o período dos 17 anos, 7 já se tornaram clássicos na história da literatura brasileira, enquanto os outros 3 são representantes de categorias literárias específicas no
descobre-se que as traduções literárias desse período abrangem todas as fases da literatura brasileira, desde o romantismo, passando pelo realismo até o modernismo. Elas incluem diversos gêneros como poesia, romances, literatura documental, contos, biografia, teatro. As posições ideológicas variam do nacionalismo e anarquismo ao comunismo e liberalismo individual. Até mesmo em termos de perspectiva de gênero, alcançou-se um certo grau de equilíbrio, pois a Hora Próxima não é apenas uma obra de uma autora feminina, mas também apresenta uma narrativa centrada na perspectiva feminina. É a conclusão de avaliação de Fanxing. Ok, vamos ver. Então, gostaria de acrescentar que não se pode negar que as traduções realizadas desse período de 17 anos faziam parte de um movimento de tradução liderado pelo Estado com um caráter forte político. No entanto, também não se pode negar que a iniciativa dos tradutores, eles tinham autonomia na seleção de autores e obras a serem traduzidos e não ignoraram o valor literário nem abandonaram as demandas artísticas e estéticas. Além disso, eles reconheceram o papel importante que textos complementares como notas críticas, prefácio, etc. Okay. Então, nos anos 80, e não vou falar sobre a tradução entre grande revolução cultural, porque naquela altura quase todas as atividades culturais pararam. Então, vamos recomeçar, vamos entrar já nos anos 80. A China começou a se abrir para o mundo exterior, criando um vácuo na esfera cultural, que foi rapidamente preenchido pela literatura latino-americana. A editora do Povo de Yunnan publicou uma série de obras latino-americanas alcançando grande sucesso, com 100 Anos de Solidão, com Pedro Páramo e também com Flores, a Dona Flor e Dois Maridos. Dona Flor e seus dois maridos, Jorge Amado, foi o primeiro livro dessa série alcançando grande sucesso, numa época em que os chineses tinham pouco acesso à literatura estrangeira. Certamente o sucesso também se deveu às agressões sexuais que Amado, neste livro, podemos ver a diferença entre as duas versões. A capa do primeiro livro foi lançado em 1987. Naquela altura, a China ainda não é tão aberto como o período da segunda capa. Já entramos na década 90. Então, já pode encontrar aqui da diferença de duas capas, mudança de valor do povo chinês. E, curiosamente, Jorge Amado foi considerado longamente como escritor de realismo mágico. Não sei se vocês sabem, devido a esse livro. Porque o marido morreu, mas continua vivendo como fantasma. Isso é realismo mágico. Então, a China aderiu à Convenção de Berna
para a proteção das obras literárias e artísticas em 1920. A partir desse momento, a vontade do Estado gradualmente se retirou da publicação da literatura estrangeira e o modelo comercial emergiu. Para a introdução e tradução da literatura brasileira na China, esse modelo comercializado, baseado principalmente na compra de direitos autorais, teve tanto impactos positivos quanto negativos. Por um lado, podemos dizer que há um aumento absoluto no volume de traduções de autores brasileiros, além de Paulo Coelho se tornar um best-seller. Podemos dizer que Clarice agora também foi uma autora bem-sucedida em termos de importação. Por outro lado, em comparação com os autores ingleses, alemães, franceses, japoneses, até mesmo da língua espanhola, o número de autores brasileiros traduzidos é relativamente pequeno. Aqui, então, vou dar uns exemplos sobre a tradução dos autores clássicos brasileiros. Uso aqui tomo como referência, não sei vocês, acho que vocês, isso é o Estado de Minas Gerais, né, que fez em 2013, contatando com 50 especialistas e mais de 1.000 leitores comuns. Então, eles fez. Vocês estão de acordo? A esquerda é a escolha dos especialistas e a direita a escolha dos leitores comuns. Mas eu só tomo como uma referência. Eu acho que são mais ou menos canonizados, os escritores canonizados, não é canônicos. Então, vamos ver okay. Então, melhores escritores brasileiros. O povo não gosta de Clarice Lispector, os especialistas gostam. É isso? E sim, agora os melhores escritores brasileiros vivos até 2013. Então, esses são melhores livros de literatura brasileira: Grande Sertão, Memória Póstuma, Dom Casmurro, Vidas Secas, São Bernardo e O Tempo e o Vento. Vamos ver. Vamos ver a tradução de melhores livros. Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa. Não há tradução. Eu acho que é fácil explicar esse fenômeno. É fácil. Não sei, Mário, não sei, a versão em inglês é um sucesso para ser o texto traduzido para inglês. Eu ouvi dizer que foi um desastre. Isso mesmo. Diz que para o alemão também não sei. Não sei, Guimarães Rosa. Porque Guimarães Rosa é... Na Alemanha, sim. Alemão Eu não sei se um dia eu terei coragem de traduzir Guimarães Rosa, porque eu não gostaria de piorar a minha vida com Clarice Lispector. A vida já é difícil, mas Guimarães Rosa, Rosa ainda pode esperar um bocadinho. Vamos ver Zheng Qi, se um dia Zheng Qi pode traduzir. Ok. Memória póstuma tem. Então, Casmurro tem Vidas Secas. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação, depois vou explicar. São Bernardo não tem. O Tempo e o Vento, obviamente, não tem. É tão grosso. Eu acho que não vou traduzir este livro. Não, vocês brasileiros ainda leem?
anda além, o tempo e o vento. Não, como vocês não leem, os chineses também não vão ler. Sim, este Memória Póstuma para as Cubas foi publicado em 1992. Depois, Dom Casmurro também foi traduzido, publicado há bastante tempo. Vidas Cegas, Graciliano Ramos. Não tem, não tem tradução em forma de um livro. Foi traduzido há muito tempo, na década de 80, e saiu numa revista literária. Eu acho que não foi traduzido diretamente de português, porque, por fim, achei o tradutor foi o meu professor de espanhol. Roga é pseudônimo dele. Então, eu acho que não deveria ser traduzido diretamente do português. Okay. Então, os melhores escritores brasileiros de todo o tempo, vamos ver. Okay. Machado é bastante traduzido, trilogia, já realismo, já foram, sim. Além de trilogia, Quincas, Barba, Dom Casmurro, Contos Escondidos, traduzido por Li Junbao. Ok, já. Vamos lá. Guimarães Rosa não há romance traduzido, mas, curiosamente, Guimarães Rosa é o autor favorito dos escritores chineses contemporâneos, porque tinha um conto traduzido com várias versões, A Terceira Margem do Rio, e todos os escritores chineses, quase todos os escritores chineses gostam desse conto, embora nenhuma versão fosse traduzido diretamente do português. Bom, 前一点我再去说一下。余华 recomendou várias vezes na entrevista este escritor. E então, quando encontrei com os escritores, amigos escritores, eles sempre perguntaram: então, vocês vão traduzir Rosa? Não é meu plano. Então, e Carlos Drummond de Andrade foi o Hu Xidong que traduziu. Só tem uma coletânea de poemas, o Hu Xidong, o nosso amigo, que traduziu. Mas, infelizmente, Hu morreu tão prematuramente, então não podia continuar essa tarefa. Sim. Ok. Graciliano Ramos só tem isto. Graciliano Ramos não tem livros traduzidos. Só tem Vidas Cegas traduzido e publicado numa revista. Mas vamos ver se Fanxing pode... porque Fanxing já traduziu os contos de Graciliano Ramos, mas acho que falta um pouco. Então, não sei se este ano ou próximo ano ela pode publicar um livro, a tradução de Graciliano Ramos. Não sei se Graciliano Ramos vai ser lido por povo chinês, mas Graciliano Ramos tem uma grande vantagem. Não precisamos de comprar direitos de autoria. Então, talvez as editoras chinesas podem publicar o livro dele, porque eles não gastam muito na publicação. Ok, deixa eu ver. Sim, Clarice foi traduzido muito por mim. Sim. A Hora da Estrela é o livro mais favorito dos chineses. Também foi o primeiro. Agora já tem. Com a tradução de Michu Fei. Agora já tem 3 exemplares, 3 versões
3 publicações. A Felicidade Clandestina, de 2ª edição. Laço Família, assim, Laço Família, e já finalizei GH. E vai sair no próximo mês. Geralmente o Fê estava trabalhando na tradução de GH nesses... GH é dificílimo. Clarice Lispector é difícil, mas GH é difícil demais. Vocês estão de acordo comigo? Isso, GH é o livro mais difícil de... Você acha, Mário? Mário, nosso... Certamente. Porque em outros romances ou contos, pelo menos tem uma história, mas em GH não havia história. Não sei se os chineses vão gostar ou não. Água Viva. Vou ver. Érico Veríssimo tem traduções de Senhor Embaixador, mas não há nenhuma avaliação, porque já é um livro bastante antigo. E tem outro livro, relativamente, também não há avaliação. Vamos ver. Vivos. Os escritores vivos, se eles têm ou não tradução. Então, não traduzidos. Estes são escritores que não têm nenhuma tradução. Dado Trevisan não tem. Então, Lígia Fagundes deles tem Ciranda, de Pedra, mas também já é muito velho, já é muito antigo. Milton Ratum foi traduzido por professor Milton Ratum, e eu recomendei a uma editora chinesa, e foi Malin que traduziu. Eu acho que é bem sucedido, porque nota é bastante alta aqui, 8,5 é bastante alta. Então, é bastante alta. E Malin acabava de traduzir e publicar o relato do Oriente. Sim. Rubem Fonseca tem um livro também. O filho também não está com muito sucesso, porque a nota é tão baixa. É menos de 7. Então, outro escritor brasileiro sucedido na China é Paulo Coelho. E depois José Mauro de Vasconcelos. Paulo Coelho é um fenômeno. Fenômeno quer dizer que não precisa explicação. É best-seller em todo lado do mundo. Então, você pode ver quantos avaliadores. 上面。Mil edições no Brasil. Sim. Há muitos avaliadores, avaliação. Vamos ver. E este livro infantil também é sucedido na China. Os chineses gostam muito deste livro, os coreanos gostam mais. Os coreanos usam este livro como modelo para aprender a fazer guião, porque aqui estão repletos das técnicas que os coreanos gostam de utilizar ao fazer guião. Não sei se vocês sabem, quando essa criança, ao ponto de realizar o sonho, então o Portugal morreu. Então, os coreanos também usam isso. Uma moça encontrou o namorado verdadeiro, um amor verdadeiro, mas o noivo morreu de acidente. Então, os coreanos usam muito deste livro. É muito interessante, porque eu sabia disso? Porque também vi muitas novelas coreanas, e eu vi disso, de uma novela coreana, e dizem que este livro
é um modelo para os jovens guionistas aprenderam. Meu pé é laranja lima. No pé de laranja. O meu pé é laranja lima. Sim. Meu pé é sentimental. Entendi. Okay. E Cristóvão Tessa. Também foi Marinho que traduziu. Okay. O Filho Eterno, Daniel Calera. Aconteceu porque o editor que se interessou nesse livro saiu do cargo. Então, Daniel Calera, eu acho que podemos fazer uma republicação de Daniel Calera. Não deveria... quando o editor saiu do cargo, então não havia divulgação, não havia nenhuma atividade para divulgar este livro, então aqui não há avaliação. Acho que vou ver se uma editora tem interesse, podem comprar de novo os direitos a refazer este livro. É um sucesso este livro por causa do filme. Por causa do filme, então aquele livro foi um sucesso. Ok. Grande 20 melhores escritores jovens no Brasil é mais ou menos. Ok. Então, novos desafios. Então, a distância entre o Brasil e a China é grande, o que dificulta o intercâmbio cultural e a compreensão mútua. No mercado editorial chinês, a literatura inglesa, americana e japonesa é mais comumente traduzida, enquanto outras línguas são menos representadas. Evidentemente, a tradução de obras em alemão, francês e espanhol é um pouco melhor em comparação com ao português. Essa falta de entendimento é mútua. A tradução de literatura chinesa no Brasil também é bastante escassa. Como eu disse antes, os escritores contemporâneos da China são fortemente influenciados pelos escritores latino-americanos. No entanto, essa voga de literatura latino-americana teve efeitos também negativos. O realismo mágico se tornou tão arraigado que passou a ser visto como a única característica da literatura da América Latina. Isso é prejudicial para a literatura brasileira, que tem suas próprias tradições literárias. Há 10 anos, quase todos os escritores brasileiros que visitavam a China eram questionados sobre por que suas obras não eram de realismo mágico, como o caso de Cristóvão Tessa. No entanto, nos últimos anos, este tipo de pergunta diminuiu, pois pesquisadores têm escrito continuamente sobre o assunto e os chineses já perceberam que, além do Brasil, a literatura a língua espanhola na América Latina também não se resume apenas ao realismo mágico. Então, como todos nós podemos ver, quando o modelo comercial se tornou o modo predominante de tradução e introdução à literatura brasileira na China, por um lado, promoveu, até certo ponto, a divulgação da literatura brasileira na China, mas, por outro lado, também colocou a literatura brasileira em uma posição subordinada. Após 2010, quando a globalização neoliberal econômica entrou em crise, a indústria editorial foi significativamente afetada. As editoras chinesas passaram a preferir a publicação dos chamados clássicos ocidentais, especialmente obras que fazem parte das listas de leitura obrigatória nas escolas secundárias, pois estas podem garantir lucros estáveis. Elas não estão muito interessadas em arriscar com jovens autores de mundos desconhecidos. Se publicaram autores brasileiros ou de língua portuguesa, eles desejam lançar escritores premiados
que tenha recebido reconhecimento de prêmios atentais como o Nobel, pois isso facilitaria a divulgação. Na China, os escritores que alcançaram mais sucesso são aqueles reconhecidos pelo Ocidente, como os que recebem prêmios ocidentais ou são promovidos por agências literárias ocidentais. Por exemplo, Saramago, Miyakoto e Agualusa foram dados introduzidos por editora chinesa devido aos prêmios que receberam. A literatura brasileira não possui essa tida vantagem, o que certamente cria uma posição de desvantagem para a literatura brasileira na China, mas também indica que a literatura brasileira mantém, em certo ponto, uma posição mais independente. Ok, então, nesse sentido, a única possibilidade é continuar aumentando a compreensão cultural entre o Brasil e a China. Isso deve ser uma compreensão direta, não mediada indiretamente pelo Ocidente. Portanto, as medidas, eu acho as medidas podem ser três. Primeiro, informar as editoras sobre as políticas de financiamento à publicação do Brasil, como o apoio da Biblioteca Nacional. Acredito que os funcionários diplomatas culturais da Embaixada Brasileira na China têm feito um bom trabalho nesse aspecto. Quase todas as editoras chinesas sabem que o Brasil tem apoio financeiro. Segundo, estabelecer canais diretos para que os jovens escritores brasileiros possam ser reconhecidos diretamente pelos chineses. Portanto, projetos como o Pau Brasil são muito valiosos. O Pau Brasil é a iniciativa da minha colega Fanxin, porque Fanxin selecionou os textos, os livros, recomendou às editoras e ajudou as editoras chinesas a conseguirem os apoios financeiros. São muito valiosos, pois apresenta coletivamente a literatura brasileira contemporânea dos escritores tão jovens. Não só são vivos, são jovens na China. Embora as editoras não acreditem que isso vai gerar muito lucro, dado o apoio da Biblioteca Nacional, não resultará em perda. Então, vale a pena arriscar um bocadinho, tentar. Além de modelo comercial, acho que para estabelecer intercâmbio cultural direto, a revista Literatura Mundial ainda pode desempenhar um papel muito importante, porque essa revista não é comercial, então pode compensar um bocadinho as lacunas da publicação comercial. Malin agora está a trabalhar como editora nesta revista. Está publicada pela CAS. Sim. Acabava de conseguir o trabalho, mas já publicou vários escritores brasileiros. Acho que isso também é uma boa iniciativa. Então, isso, vamos ver a coleção do Pau Brasil. Então, Fanxin selecionou 5 escritores avesso de pele. E Arado Torte. Resistência foi traduzido. A resistência foi traduzido por Zheng Qi. Zheng Qi depois. Bom, é o avesso da pele, deve ser, né? Tamaveira Júnior, com doutorado, William Fuchs, será que a Resistência, Relatos de um Certo Oriente, Ratum, essa gente, tipo,
Então, podemos ver que essa seleção da literatura brasileira contemporânea, quase todos os livros sobre a identidade, a formação identidade, quase cada livro apresenta uma identidade, mas todas são brasileiras. Então, gostaríamos de apresentar. As capas são muito bonitas. Ainda não sabemos se os chineses aceitam ou não, mas eu acho que devemos dar esse passo, devemos de arriscar um bocadinho, porque temos de mostrar a atualidade do Brasil, não é? Então, Zheng Qi traduziu a resistência, acha difícil. Então, Malin traduziu relatos de meu... Ok. Fuchs, resistência. Mas vamos ver, é uma tentativa. Então, por fim, vou falar um bocadinho sobre a formação de tradutor, porque a qualidade e a quantidade de tradutores limitam seriamente a tradução e introdução da literatura brasileira na China, o que é a razão pela qual criei um curso de tradução literária no projeto português da Universidade de Pequim. Depois vou mostrar muito brevemente como se organizam aulas de tradução literária, porque este trabalho não apenas envolve a formação de tradutores, mas também inclui 2 colaborações minhas com universidades brasileiras. A primeira é a tradução e publicação de um livro de, dizemos, teorias de tradução, mas chinesas, que é uma cooperação minha com UFSC, com a professora Andrea Querini. A segunda é a versão bilingue de Alienista, que é uma cooperação minha com a Unicamp. Então, vou mostrar um bocadinho, só um bocadinho. Sim, então a organização divide-se em 4 passos: explicação, métodos de tradução literária, 2 trabalhos de tradução literária, uma crítica de tradução literária e, por fim, balanço final, porque Zheng Qi aprendeu comigo nessa aula de tradução, ele sabe todo o processo, eu processo tudo. Okay. Métodos, eu não vou dar teoria de tradução. Não sei se Mário concorda comigo. A teoria de tradução, todos são ocidentais, então não ajudam muito na tradução de português para chinês, porque são 2 línguas tão diferentes, pertencem a diferentes sistemas linguísticos. O que eu uso é o livro que agora estou traduzindo, com a colaboração com a professora Andrea Querini, para o português. Fan Lunzi é um livro de teoria, não ensaios sobre estudo e tradução em China. Eu acho que os alunos podem aprender muito das experiências dos pioneiros chineses de tradução nisso. Então, outro livro que eu usei é Yu Guangzhong Lun Fanyi, porque os alunos, a língua chegada dos alunos é um problema. Eles entendem bem português, mas não sabem como colocar no papel, na língua chinesa. Mas Yu Guangzhong foi um crítico muito importante das sintaxes de tradução. Então, também uso este livro. Okay. E escolhi contos de Machado de Assis. Então, por que Machado de Assis? Porque quando eu fiz a palestra UFSC, lá uma colega me disse que Machado de Assis, ela não lê Machado de Assis. Machado de Assis já é pouco lido no Brasil, isso é verdade. Mas por
que Machado de Assis? Porque não posso escolher texto longo para um iniciante de tradução. O romance, para eles, é muito difícil. Segundo, é preciso de escolher um escritor de realismo. Machado de Assis escreve muito bem, com lógica. Então, os alunos são fáceis de encontrar a própria falha. Então, se o texto traduzido para chinês não é tão lógico, a culpa é dele. Se eu escolhi um escritor contista, pós-modernista, como Tato Trevisan, eu acho que arrisco muito, porque o texto não é tão claro como o de Machado de Assis. Então, estes são os artigos que eu escolhi, todos são clássicos, para cada um, dois artigos. E, por fim, eu traduzi o analista e com os trabalhos dos alunos revistos por mim, então saiu um livro que é coletânea de Machado de Assis. Ok. Então é revisão e tradução. Às vezes já não é uma revisão, já é uma retradução, mas com textos pequenos ainda posso. Com o romance tão longo, já não posso fazer a revisão assim. Ok. Por fim, crítica de tradução, são alunos daqui, Zheng Qi também estão ali. Okay. Os alunos fazem uma crítica mútua, porque Zheng Qi, sim, reviu a tradução de outra colega e fez o exame, fez a avaliação. E depois os alunos devem fazer o próprio balanço, isso. Balanço final, que eles já sabem, conscientes dos erros cometidos na tradução e prometeram muito que no futuro não iam fazer os mesmos erros. Ok, bem lá. Ok, segundos. Sim, é muito. Então, obrigada por todos. Bom, muito obrigado, professora Michufei. Temos ainda pelo menos uns 40 minutos aqui, né? Previsto no nosso tempo, e ela está à disposição de todos vocês para responder a dúvidas, perguntas, comentários e tudo mais. Então, quero fazer uma pergunta. Não sei se aqui nossos ouvintes são pesquisadores ou são interessados, mas quero fazer uma pergunta diretamente com relação ao papel duplo da professora Mi, que é simultaneamente pesquisadora e também tradutora. Sobretudo no caso de obras de Clarice Lispector. E só por isso quero fazer uma pergunta bem geral. Quero saber como a professora entender a relação entre esses papéis duplos. Ok. Eu não sei como explicar. Para mim, porque comecei a traduzir Clarice Lispector? Você gostou da escrita dela? Não, porque preciso de finalizar a minha tese. A minha tese é sobre Clarice Lispector, mas é tão difícil. Sem traduzir, sem tradução, eu não consigo elaborar a tese. Isso é verdade. A tradução de Clarice Lispector, para mim,
é uma leitura muito profunda, porque ler vagamente Clarice Lispector não ajuda nada na elaboração. Eu preciso de traduzir. O que é traduzir? Traduzir é uma leitura mais profunda, mais completa do que qualquer leitura. Porque eu acho que o Mário tem a mesma experiência, porque quando queríamos escrever um artigo, ler um artigo uma vez já ajuda. Se existe alguma palavra que não entendemos, não faz muito mal a elaboração de artigo, mas traduzir, isso quer dizer não pode escapar, não pode omitir qualquer coisa lá. Então, isso. Sempre há pessoas que me perguntaram por que consegue traduzir Clarice Lispector, porque mesmo para nós, os brasileiros, também é muito difícil entender Clarice Lispector. Mas se alguém perguntasse a Clarice Lispector por que escreveu assim, Clarice Lispector deveria responder a não sei. A minha resposta também não sei. Acho que eu entendo Clarice Lispector, só que eu preciso de criar outra Clarice na minha língua materna. É só isso. Vou finalizar o meu trabalho, monografia sobre Clarice Lispector. Só falta um bocadinho. Não sei se depois de acabar a monografia ainda tenho coragem ou suficiente estímulo para traduzir mais Clarice. Bom, Mário Frungilo, bom, duas coisas só, uma historinha só para te encorajar com Guimarães Rosa. No meu primeiro ano aqui no IEL, em 1984, nós recebemos a visita de uma tradutora tcheca, uma professora. Como aluno, você estava como aluno. Eu era aluno, né? E nós recebemos a visita da tradutora tcheca de Guimarães Rosa. Ela fez uma palestra aqui. Eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro dela. E foi uma coisa curiosa, porque aí alguém perguntou o que mais tinha de traduções em tcheco, de literatura brasileira, e aí alguém lembrou de perguntar o que mais teria assim, de literatura latino-americana, não é? E ela falou, bom, acabou de sair A Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, que era baseado nos Sertões, né? Ela falou, acabou de ser publicado, né, A Guerra no Fim do Mundo, e aí alguém perguntou, e tem alguma tradução dos Sertões? Aí ela falou, olha, eu tenho um aluno que está pensando em traduzir. Aí ela fez uma cara assim e falou, ele ainda é jovem. Né? Ele vai ter tempo. Né? E aí perguntaram para ela, mas você é a tradutora de Grande Sertão Veredas, você acha que é mais difícil Euclides da Cunha do que Guimarães Rosa? Ela disse, eu acho. Então, assim, como eu já tenho Sertões, acho que o Guimarães Rosa... Então, quem sabe, né? eu vou ter mais coragem. Não sei se encoraja muito. Não, mas o que me interessava, que eu achei curioso, né? Eu já tinha também de conversas com a Fanching, ela já tinha dito alguma coisa, que houve algumas obras traduzidas através da versão russa. Né? E, bom, a tradução indireta é um capítulo na história da tradução, né? Que sempre rendeu muito pano para a manga. E eu achei muito curioso que, para nós, o russo, né, a literatura russa é traduzida do russo no Brasil mais recentemente. Né? Durante muito tempo, ela era traduzida, sobretudo, do francês, do espanhol, às vezes do inglês também, mas acho que, sobretudo, do inglês e do espanhol. Francês. Do francês e do espanhol. Né?
Mas era uma estratégia assim, você pegava uma língua mais próxima do português e vertia para o português aquela literatura. Agora, com que cara fica um texto escrito em português que passa pelo russo e vai para o chinês? Se tem alguma... Você já pegou para olhar isso? Se tem alguma... Eu não, mas acho que Marlene está a investigar nisso, porque Marlene está a trabalhar em literatura mundial, e literatura mundial como foi a única, dizemos, janela cultural da China. Então lá tem documentos e ela prometeu investigar mais. Já perguntou os, dizemos, os velhos que lá trabalharam, e eles disseram que a escolha dos textos é através de revistas literárias russas, mas acho que não tem mais documentos e ela precisa descobrir mais para traçar bem a história nesse período. Bom, de qualquer forma, pela sua exposição, vocês estão bem mais adiantados na divulgação da literatura brasileira na China do que nós aqui com a literatura chinesa em português. Com certeza, mas não sei se aqui os brasileiros, algum aluno chinês, não, se entende bem chinês com o instituto, com professor Gao, se quiser traduzir as obras chinesas para português, então pode solicitar nova sinologia, bolsa de nova sinologia. Se quiser frequentar um curso de doutoramento na China, então pode falar comigo, porque sou orientadora de doutorado, então posso orientar. Só que precisa aprender bem chinês com o professor Gao. Só isso. Só é fácil, porque o governo chinês oferece bolsas, não é? Então, bolsas para estudar na China, bolsa de doutoramento, bolsa de sanduíche também. Por exemplo, pode fazer um estudo sobre a tradução chinesa, a tradução com o professor Mário, mas pode solicitar essa bolsa e pode ir à China sob a minha orientação. Então, ficar na China 2 anos e elaborar uma tese na sua língua materna é mais fácil, não? Como eu em Portugal, elaborar uma tese em português é mais difícil. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Mário, porque o Mário orientou não só Fanxing, mas também Marlene e a professora Fuchi, que agora está orientado a Zheng Qi, porque para nós falamos bem português, não, falamos português é uma coisa, elaborar uma tese em português é outra coisa. Então o Mário ajudou muito na elaboração, na formação de Fanxing e Marlene, e o professor Fuchi também. Então agradeço mais uma vez a sua gentileza. Professora, a minha pergunta é mais no quesito de tradução, porque assim, quando você traduziu a Clarice, enfim, o que pesou mais na hora de fazer a ponte para o chinês, em termos de escolha de estilo, em termos de escolha lexical? O que foi? Qual foi, digamos, para usar aquela imagem que o José Paulo Paes usa naquele texto de teoria de tradução, que foi prefácio de uma antologia? Qual foi o cálculo de compensações que você teve que fazer na hora de traduzir a Clarice? E, no geral, o que pesa muito na hora de fazer essa tradução dessas obras literárias? É mais isso. O sistema fonético. Então, eu escrevi um artigo em inglês sobre as estratégias que eu adotei ao traduzir Clarice. Eu acho que as estratégias são muito simples e que temos de encontrar um tom
a voz própria de Clarice na língua chinesa, porque eu só está-me deixando a própria Clarice escrever na língua chinesa. Então, eu posso imaginar como Clarice escrever livremente na língua chinesa. Se eu chegar a esse ponto, este livro vai ter sucesso. Eu acho que já chego. Com certeza, não é Clarice em português, mas é Clarice em chinês. Não sei se entendo, porque para mim traduzir Clarice é um processo muito misterioso. Porque traduzir ao pé das letras não funciona aqui. Então, eu preciso de encontrar uma poética chinesa para Clarice Lispector. E para explicar bem como é Clarice Lispector, também preciso de utilizar, dizemos, não sei, uma técnica para a tradução. É preciso escrever prefácios para explicar quem é Clarice. Então, eu acho, também para todos os escritores, saber escrever em chinês é muito importante. É muito importante, que pode ultrapassar muitos obstáculos. O problema não é traduzir, o problema é como colocar Clarice na língua chinesa. Como dar Clarice uma imagem aceitável por leitores chineses. Eu não tenho muita certeza sobre o sucesso de GH, porque eu não sei se os leitores chineses possam aceitar um livro sem uma história. É uma mulher pensam todo dia, então não sei se os chineses aceitam, não. Vamos ver o resultado no próximo ano, dar mais uma foto aqui com a avaliação, mas ver se é superior a 8. Eu queria só ter uma noção assim do volume assim de exemplares. Uma edição de vocês assim sai com quantos exemplares, né? Porque aqui no Brasil as edições são muito, né, pequenas, né? A gente tem, né, um problema de número de leitores, né, que realmente consome, né, literatura, assim, tirando o material didático. Então, enfim, o que você tem assim, de recepção que você, enfim, de comentário de leitores, né, da China sobre esses livros traduzidos? Então, as editoras chinesas, para as editoras chinesas, a primeira edição é sempre 6 mil exemplares. 6 mil. Mas pode sair a segunda edição, a terceira edição. Isso quer dizer que o livro alcança o sucesso. Mas podemos ver que há muitos livros de literatura brasileira que não têm a segunda edição. Então, isso quer dizer que temos de fazer muita coisa para ultrapassar isso. A barreira cultural entre dois povos são tão longe, né? A distância é tão grande. Então, mesmo o povo brasileiro também não conhece muito bem a cultura chinesa, não é? Então, temos de fazer muito. Por exemplo, a literatura japonesa é bem aceita na China. Vocês podem entender porque país vizinho compartilhamos muitas tradições similares, então os chineses podem aceitar com facilidade a literatura japonesa, americana. O mundo está americanizado, então os chineses também aceitam, mas o Brasil... Eu acho que isso é a vantagem do Brasil, porque o Brasil é um país com as próprias características culturais. Né?
Só que é difícil, mas com o financiamento, então a editora já ainda tem interesse e coragem de introduzir a literatura brasileira. Então, aqui o sucesso, os exemplares Tem diminuído, né? Normalmente. tem Antigamente diminuído. era 3.000, agora é 1.000, 1.500. 1.000. Hoje em dia você pode editar um número menor, né? Depois você faz Acho que novas impressões. 6.000 exemplares não dá lucro para a editora. Então, a editora, eu acho que com a segunda edição vai ganhar dinheiro. Eu sou a Bianca, a Naya, e Obrigado. assim, eu queria perguntar sobre os alunos, assim, quais são as dificuldades que mais aparecem em sala de aula, e também você tinha comentado sobre a inteligência artificial, se isso também já é algo que está aparecendo, assim, os alunos tentarem usar a inteligência artificial para traduzir ou não. Ok, vou explicar. Primeiramente, dificuldades. Eu não sou aluno, então não sei. É melhor Zheng Qi respondeu essa pergunta, porque ele foi aluna, foi ela que experimentou tudo. Então, quais são as perguntas maiores das aulas? Tá, o básico deve ser entender o texto em português, com certeza. E depois, como a professora já disse, é que é ainda mais difícil escrever e se expressar na minha linguagem nativa materna para traduzir, para interpretar o espírito, a alma de outro homem, de um escritor estrangeiro, brasileiro, que eu não conheço pessoalmente. E tenho que procurar encontrar um caminho para aproximar dele, para saber por que ele escreve assim, por que ele se expressar nessa medida. Por isso é muito importante para nós saber das professoras, primeiramente, o caminho correto a aproximar-se da alma do escritor, e depois como se utilizar os recursos linguísticos, as palavras, expressões da nossa língua para expressar essa alma que eu entendi pelos recursos teóricos críticos. É isso mesmo. Não sei se respondeu, né? Tá. Então, sobre a inteligência artificial não funciona na tradução literária. Então, eu uso só para traduzir mais rápido, só para colocar no diapositivo para vocês entenderem mais ou menos o chinês. Mas, ao traduzir uma obra literária, utilizar inteligência artificial é muito perigoso. Então, eu não digo que não uso, mas uso na revisão. Eu nunca uso na tradução, propriamente tradução, porque a tradução não é transpor Clarice do português para chinês, é recriar o estilo de Clarice em chinês. Então, a linguagem de inteligência artificial é tão medíocre, não pode ser uma linguagem literária, não é linguagem que Clarice deve utilizar em chinês. Então eu não uso, mas uso na revisão, a ver se cometi alguns erros. Mas em termos de GH, acho que a inteligência artificial não funciona mesmo na revisão, porque ela também não entende Clarice, pior do que eu. Mata a inteligência artificial. Entrega GH para ela e ela morre. Essa é a professora Viviane Veras,
do grupo de tradução aqui da nossa. Bom, então... Estou curiosa com o ovo. Aham. Ovo. Eu não sei como consegui traduzir, mas traduzi. Como Clarice, ele diz que não sabe como escrever o artigo, então o conto, e escreveu. O ovo, eu gosto muito do ovo, mas os leitores chineses também gostam, porque eu já li os comentários que eles deixaram, que diz que mesmo que não entenda nada, gosta muito do ovo. Vamos ver se isso vai acontecer com GH, mesmo que eles não entendam nada, mas gostam de GH. Vamos ver. Seria bom. Vai ser outro ovo. Professora Minshufei, com tantos assuntos interessantes que ela trouxe aqui, né? Essa questão do sucesso enorme, a partir, sobretudo, de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, foi um grande best-seller na China, né? O colega da professora Minshufei, o nosso colega lá, o professor Fan Ye, responsável por essa tradução. Você acha que, nesse momento, você falou um pouco en passant por isso, né, um pouco rápido, os leitoras chinesas já se deram conta, então, de que o realismo mágico foi mais também uma fórmula, né, editorial do famoso boom latino-americano que se usava para dizer que a literatura tinha alguma característica mais original, etc., sobretudo a literatura hispano-americana, né? Então, as leitoras hoje percebem que a literatura brasileira pode ter elos e coisas interessantes com isso, que, aliás, vem lá da questão do real maravilhoso de Alejo Carpentier, né, o grande escritor cubano. Se a gente for remontar, de fato, na literatura hispano-americana, quem trabalhou isso, né, para além das marcas e fórmulas de uma indústria editorial, cultural editorial, quer dizer, você acha que hoje se percebe que a literatura brasileira ela é mais heterogênea, mas inclusive a literatura hispano-americana também, mas que a literatura brasileira muitas vezes não está colada nesse modelo, e isso dificulta mais ou facilita mais a abertura do público para a literatura brasileira? É uma pergunta bem difícil. Só vou apresentar que Garcia Marques continua a ser muito lido e bem aceito pelo povo chinês, mas agora o escritor mais favorito latino-americano é Bolaño. É Bolaño. É interessante. Então, eu não posso explicar esse fenômeno, porque isso é um fenômeno comercial. Bolaño é tão lido como Garcia Marques na China. Então, o Fan Ye também traduziu Bolaño? Não acho que não. Eu não sei, porque Fan Ye vou ver. Fan Ye traduziu Três Tristes Tigres. Gabriel Infante. Acho que não traduziu Bolaño, mas participou continuamente das atividades de divulgação. Interessante, mas isso pode indicar que os leitores chineses não só aceitam escritores de realismo mágico, também de outras. Mas eu não li muito Bolaño, porque, te digo, toda a minha vida na literatura brasileira, de língua portuguesa, o que acham? O que vocês acham? Porque Bolaño é tão grande escritor. Então, acho que os estudiosos chineses da literatura brasileira temos de fazer mais esforços para divulgar a literatura brasileira, não é? Vamos ver se há... Acho que no Brasil há escritores que têm o mesmo estatuto de Bolaño, não é? Só que temos de encontrar uma boa estratégia para divulgar bem esse escritor, junto com a editora.
às vezes, para a editora chinesa é muito difícil encontrar a divulgação, ou dizemos avaliação própria para os escritores brasileiros a serem conhecidos pelo povo chinês. Então, além lá dos clássicos, vamos chamar de clássicos, Jorge Amado, etc. No caso dos brasileiras, se você dissesse quem são as escritoras e escritores brasileiros que hoje são mais bem aceitos e que têm mais ótima recepção do público chinês, quem você citaria? Ok, outra vez, por favor. Eu estou distraída. Sim, você está distraída. Você está maravilhada com o Brasil. Sim, porque estava a pensar ainda em Bolano. Não, mas então, e se fosse falar do Brasil, quem você citaria? Por favor, não me venha com o Paulo Coelho, mas eu sei que o Paulo Coelho faz sucesso. A Clarice Lispector. Clarice? Sucesso. A Hora da Estrela, não? Foi um best-seller. 4 edições de A Hora da Estrela, 4 edições de grande sucesso. Grande sucesso. E já há várias editoras que me contatou para publicar Clarice Lispector, porque daqui a 3 anos, Clarice Lispector vai entrar na China, só na China. Na China vai entrar, dizemos, um mercado de domínio público. Então já há várias editoras que me contatam e vou ganhar dinheiro nisso. Porque, sabes, com escritores de direito que precisam comprar direitos autorais, é muito difícil. O dinheiro que está aos editores é péssimo. Então, aqui também é um problema parecido. Sim. Então, acho que vamos ver se podemos podemos divulgar outro escritor ou escritora brasileira com o sucesso de Clarice Lispector. Então, se ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário para a professora Michu Fei, vamos encerrar nosso encontro, né, agradecendo mais uma vez muitíssimo pela presença de vocês e a presença especial da nossa visitante, a professora Michu Fei, que a gente espera que volte o mais breve possível para estar conosco o tempo maior possível no próximo ano, né? Sim, no próximo ano vou falar um bocadinho sobre a tradução de Clarice Lispector. Tá bom? Vou tentar explicar a minha estratégia. Exato. Bom, então eu vou agradecer. Não sei se a Dani quer falar alguma coisa. Então tá ótimo. Então, boa noite. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.